taticamente e fisicamente. O Botafogo estava no segundo jogo com os titulares. O Textor está fazendo um planejamento mais a longo prazo, a gente entende, mas aí você já pega uma decisão no primeiro mês da temporada, com jogadores que saíram, foram 14 saídas, 2 titulares absolutos, o Luiz Henrique e o Almada, não ter um treinador, falamos aqui na sexta, para mim faz diferença não ter uma referência, enquanto que do outro lado você mantém a base de um time campeão, de um time vencedor, de bons jogadores já mantidos e ainda que agregaram mais qualidade ainda. E um treinador que está se provando aí como um cara extremamente diferente nos conceitos, no jeito de pensar o futebol. E é difícil, porque ele tem relação com esses caras. Ele até ontem, entre aspas, estava jogando com eles. É difícil você se tornar um comandante de uma hora para outra. E mesmo assim ele tem o time na mão. Ele falou, né? Os caras compraram a ideia e realmente o Flamengo não deixou o Botafogo respirar. Antes da chuva, depois da chuva, foi uma marcação, pressão no campo ofensivo que o Botafogo não conseguia sair. E o Flamengo roubava a bola, já estava ali no campo de ataque. O Bruno Henrique, cara, caindo pela direita, fazendo um golaço, caindo pela esquerda, fazendo jogadas, fazendo um falso 9 ali, puxando a marcação. O Gonçalo Plata, que está cada vez mais cavando o lugar dele no time. E olha que tem uma concorrência, assim, tremenda. Então, assim, é incontestável o título do Flamengo. Eu queria destacar também o Wesley, achei que fez uma partida muito boa, dominou o lado direito. E o Luiz Araújo, que também é um jogador que passou por lesão, tá voltando muito bem, se apresentou com um gol bonito, participando de escanteio, também cobrança de escanteio, assistência, enfim. A gente viu um Flamengo que tem essas opções, que está muito preparado porque vai disputar vários campeonatos. E o Flamengo já agora, acostumado com o Felipe Luiz, muitos dizendo que o estilo desse ano vai ser aquele do Flamengo de 2019. Olha. E ele agora ganha a Supercopa do Brasil, tem esse título e já foi campeão como jogador e nesse momento como treinador. Então o Felipe Luiz começou demais a sua carreira, começou em alto nível e eu tenho muitas expectativas pelo trabalho dele. O Botafogo acho que ainda está muito descaracterizado, ganhou do Fluminense o clássico. E interessante é que no meio de semana agora já se enfrentam pelo Campeonato Carioca no Maracanã. Flamengo e Botafogo outra vez vai ter uma revanche, porém por outro campeonato. Claro, com certeza. O Botafogo está naquele ritmo de preparar para o que vem pela frente, mas não adianta, né? O futebol cobra o seu preço. E no Carioca, até pela disputa entre os grandes, vai ser cobrado de qualquer forma. E o Flamengo, Renata, não estamos falando de algo aleatório. Nós estamos falando de um treinador que chegou, conheceu o elenco, aí foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa. Não, você vê que tem trabalho. Você tem trabalho nas escolhas dele, inclusive de quem sai, de quem fica, do time que ele leva a campo, da resposta que os caras dão dentro do campo de jogo. Impressionante, eu estou assim, encantado com o trabalho do Felipe Luiz. O Abel Ferreira tem um plano, o Felipe Luiz tem processo. Isso, boa, pode ser. Vamos falar de Neymar? Bora. Neymar, assunto! Então, né, Cressada? É o último nome que apareceu. Não consegue acertar nenhum treinador, né? E até a gente brincou na semana passada por exclusão, depois de 20 tentativas é capaz do Luiz Castro voltar, né? E vai atrás de um, não, vai atrás do outro. Daqui a pouco não vai sobrar mais ninguém, né? Agora, eu acho o Tite legal, viu? Eu acho legal pro Botafogo e acho legal pro Tite. O Tite se reinserir aí num contexto, né? O Tite ficou com uma impressão... Eu acho que hoje seria melhor pro Tite do que pro Botafogo, sinceramente. Eu acho que o Tite assumiu o time, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, tendo perdido os 2 títulos no ano passado, é uma recompensa, né? Uma recompensa até estranha. Muito bom. Olha aqui, e tem o Fluminense também, que perdeu nessa rodada de fim de semana. A torcida tá no veneno com o Mano, pedindo a saída dele. É uma outra alternativa também. Fique aí que a gente vai falar já dos clássicos de São Paulo, tudo mais, projetar derby, tem Corinthians hoje. A sede da Federação Brasileira de Atletismo é São Paulo, é bem lembrado, uma das principais, a grande prova do Troféu Brasil é lá. É uma das principais. Essas imagens aí são do nosso paparazzo rubro-negro. Não, é muito legal que tem o desenho da bandeira do Pará ali na arquibancada. O estádio ficou bonito pra caramba, cara, de verdade, assim, muito legal. Muito legal. É muito bem feito. Parabéns a todo mundo que conseguiu manter aí o estádio nessa pegada, digamos assim, um pouquinho mais raiz, para privilegiar o estilo das torcidas lá no Pará. Só para arrematar, Flavinho. Vale. Trazer um português pouco conhecido que vai ser uma aposta. Eu traria o Tite. Eu ficaria com o Tite. Eu também.
Trazer um português. Estavam falando do técnico do Santa Clara, é isso? O tal do Vasco. É o Vasco da Gama. Bastos. O Vasco no Botafogo. Tá tudo errado. Não ia dar certo. Agora, só para lembrar que o Botafogo contratou o Jair, né? O zagueiro do Santos. Quer dizer, esse Lucas Rauter aí vai rodar. Vai rodar, porque... Tem o Bastos ainda. Então, acho que a dupla vai ser Bastos e Barbosa. Alexander Barbosa, e o Jair vai ser a primeira opção do próximo treinador. Mas ainda falta mais um zagueiro, né? Porque é um risco você perder um jogador machucado, outro suspenso, aí você põe na zaga o Rauter. Exatamente. O risco é você ter o Lucas Rauter como quarta opção. Você tem que pode ter uma opção do Botafogo melhor, é que o técnico tá concentrado lá no Lyon. Precisa resolver o problema financeiro do Lyon para não ser rebaixado, etc e tal. Ele deu esquecer o Botafogo. Não pode acontecer. Começa daqui a pouco. Exatamente. Isso não pode acontecer. A hora que ele despertar para o problema, pode ser tarde demais. E outra, eu discordo frontalmente dessa declaração dele. Dane-se, perdeu a Supercopa. Não, Campeonato Carioca, o calendário aqui é ruim, não sei o que. O que vale é Brasileiro, Libertadores e não sei o que. Ok, Textor, mas você também tem que aprender a competir nessas outras competições para você não perder o freio e às vezes o bonde, quando precisar estimular alguns jogadores a sentir o que é uma temporada de fato, né? Não é nem isso. É o seguinte, sabe? Ele minimizou tá na porta da Libertadores e não tem treinador desde dezembro, sei lá. Claro, não, tá tudo errado. Mas mundial. Eu acho que não tem que minimizar nada. Perdeu o Carioca, tudo bem. Não tem tudo bem, você tem que entender por que você perdeu. Perdi um jogo da Supercopa, não vale nada. Mas eu acho que ele tá fazendo isso internamente vai ter uma cobrança, entendeu? Mas pro público, pra não ter crise e tal, papapá. Esse aí é o técnico do Santa Clara que tava... É o Vasco? Não, esse é o Vasco da Gama Navegador. Entendeu? Esse é o Navegador. Esse é o Vasco. Ele voltou? Ainda não. Não, mas quarta-feira já começa. Deixou o secretário dele aqui. Bom, vocês que estão chegando agora aqui no YouTube, por favor, aquele like, aquela curtida, já estamos com uma audiência interessante, boa. Então, vocês se inscrevam no canal, principalmente, e dê um like, dê aquela curtida, porque é sempre bom. O Pogo é uma possibilidade, não tem nada certo, evidentemente, poderemos ter novidades ao longo dessa semana. Se bem que o ritmo do Botafogo para fazer as coisas está nesse que o Sormani falou. O ritmo do Textor, enquanto ele resolve os problemas dele lá na França, né? No Lyon. Ele quer comprar o Everton, ele vendeu o Crystal Palace? Ele ia desfazer a sociedade, os sócios dele lá continuam com o Crystal Palace e ele está querendo comprar o Everton. Everton que vai fazer um estádio novo, né, Facinho, que vocês viram? Lindo, o Everton, sim. O Goodson Park vai ser inutilizado. Mas esse estádio novo é no mesmo lugar? Eu vi. Não, é próximo, mas é na região das docas. Beira-Rio. Vai ser estádio na região das docas, isso, né? Exatamente. Goodson Park, onde a seleção fez os 3 jogos na Copa de 66, né? 66. Última vez que Pelé e Garrincha estiveram juntos e o Brasil não perdeu. De 2-0 da Bulgária. Superchats também, hein? Mandem, porque aí a gente lê. Sim, estamos comparando, porque o Felipe usa o Jesus como uma referência. É o que ele busca, é o que ele quer, é o que ele entende como ideal. Então, nesse sentido, vocês já enxergam algo no time do Felipe Luiz que tem, assim, como referência ou que era o time do Jesus, Marra? Se eu falar que eu não enxergo, eu estou mentindo. Mas eu acho que, assim, o retrato do Jorge Jesus no Flamengo não é um retrato... Não fez 200 jogos, né? É menor. Mas é, assim, um furacão devastador. Ele chega, aí até muita gente aproveita aquela derrota na Fonte Nova para falar várias vezes, porque praticamente não tem outra, gente. Então tem que falar mesmo daquela. E foi engraçado que... A única chance de tirar a onda é aquela. Aquela derrota aconteceu muito nas costas do Felipe Luiz. 3 gols do Gilberto em cima do Felipe Luiz. E logo no comecinho, né? Primeiro ou segundo jogo, não foi? Sim. Mas depois disso, assim, é devastação. Porque era um time de imposição, era um time muito concentrado, era um time muito bom, era um time que fazia os adversários temerem e é muito cedo de novo, até porque não é nem justa a comparação com o Felipe, porque o Jorge Jesus, quando chega ao Flamengo, ele já chega um senhor Jorge Jesus. O Felipe está iniciando a carreira. Mas, já que ele toca no assunto e já que a gente está nessa aqui de falar, os primeiros passos do Felipe são ótimos, gente. Porque ele tem toda aquela situação de conceitos do futebol, de pressionar,
de roubar a bola alto, de não ser previsível. Veja o segundo gol. O segundo gol é algo calculado desde lá de trás. Me lembra muito vários jogos de Premier League em que os times estão bem marcados, estão bem vigiados, e aí Alisson, Ederson, eles já acham lá os atacantes. O Ederson tem 5 assistências. O Atlético de 2013 com o Jô só fazia gol assim. Era um jogador puxava pelo meio, dava uma casquinha, vinha um correndo, depois encontrava outro atacante na frente. E aí tá a diferença da comparação, é que o Flamengo não só faz gol assim. Exato. O Flamengo faz muita pressão, o Flamengo é bastante bom. E a versatilidade sugere mesmo que o trabalho do Felipe é um trabalho que a gente vai ter que acostumar, que vai ser muito bom por muito tempo. O que me chama a atenção é que é óbvio que você imagina que os treinadores, eles estudam, eles se preparam para as partidas e eles vão tentando montar a sua estratégia de acordo com o adversário. Mas que parece que a todo momento o Felipe Luiz encontrou o jeito de vencer os adversários e ainda não foi encontrado o jeito. Não é isso, ele jogou contra o Atlético na final da Copa do Brasil, ele pensou o melhor jeito, puf, ganhou. Ele jogou contra o Botafogo, claro, dado todo o contexto deste Botafogo nesse início de temporada. Ele pensou um jeito, vamos assim, tuf, contra ganhou o Corinthians. Falamos ontem aqui do Corinthians. Não é? Sim. Ele prepara uma estratégia e a leitura, parece que a leitura dele sobressai a leitura do outro. É um cara que estuda muito os adversários, já deixou isso bem claro. Até, se eu não estou enganado, foi a esposa dele que postou um stories dele voltando das férias, né? E o cara lá, ele já analisando o vídeo, é um cara que além do jogo, além de entender o jogo, já falavam isso quando ele ainda era jogador, que ele tinha uma cabeça completamente diferente. É um cara que consome muito, ele gosta muito mesmo de ler o jogo, de ver como as coisas vão acontecer. Então, basicamente, ele vai antecipando alguns movimentos. Sobre a comparação com o Jorge Jesus, o Felipe Luiz já falou sobre isso também, sobre ofensivamente como ele bebe da água, como ele disse, né? Meus jogadores beberam a água do conhecimento na pré-temporada. Como ele bebe da água do Jorge Jesus ofensivamente, e ele também fala de defensivamente como ele gosta do estilo do Simeone. Foram 2 caras que ele trabalhou junto e que ele se inspira nesses dois modelos de jogo. E o que a gente viu ontem do Flamengo em relação a essa forma semelhante do Jorge Jesus, que assim que ele assume o Flamengo, ele já muda algumas coisas. Para mim, a primeira coisa já é a mudança de formação tática. Com o Flamengo do Tite, era basicamente um 4-2-3-1, aqueles pontas espetados nos lados do campo e uma referência que era o Pedro. Quando ele assume, ele automaticamente ele já muda. Ele bota 2 atacantes, ele gosta dessa questão de dupla de ataque, um 4-4-2 que a gente fala, enfim, algumas vezes ele muda, 3-5-2 quando ele faz linha de 3. Enfim, que seja, mas é o que a gente pode comparar, ao meu ver, com o modelo assim do Jorge Jesus. Tem a pressão alta, a pressão lá em cima não deixando, sufocando os adversários, não deixando os caras saírem jogando, não deixando os caras respirarem. E para mim a principal semelhança com o Jorge Jesus nesse caso é a dupla de ataque, que cada vez mais escasso no futebol, no Brasil e também no mundo. Ficou muito refém do 4-2-3-1 e 4-3-3. E o Felipe Luiz monta a equipe dele com a dupla de ataque. E o buscar até o final, continuar buscando também, né? Porque eu lembro daquela entrevista do Tite que a gente colocou aqui, comparando assim estilos, né, de jogo, que o Tite falou assim, o rubro-negro vai ter que entender que às vezes o meu time vai ser de basquete, que vai rodar bastante a bola, tal, e é algo que aquele treinador idealiza. E nessa história do Felipe, tá 3-0, mas ele tá em cima buscando mais. Não, além de continuar buscando, tem uma outra situação que também aconteceu outra semelhança assim, que é a troca de posição. O time dele não fica estático, não fica cada um parado na sua posição. Por exemplo, Gerson, você entra como meia-direita. Você vai ficar só pelo lado direito. Não, ontem mesmo a gente estava falando, o Gerson pisando, chutando a bola dentro da pequena área. Com o Bruno Henrique Henrique de ponta esquerda. O Plata, você vai ser segundo atacante, fica centralizado junto com o Bruno Henrique. O Plata várias vezes aberto do lado esquerdo. O Michael ontem, o tempo todo, fazendo a compensação defensiva pelo lado esquerdo também. A gente falou ontem aqui, era um 4-4-2, mas, na verdade, o time estava jogando num 4-2-4. O time não deixava o Botafogo sair jogando. Justamente essa pressão alta, que também se assemelha. Então, sim, tem comparações, obviamente, não é justo até com o Felipe Luiz, porque está começando agora, o Jorge Jesus foi um dos maiores treinadores da história do Flamengo, mesmo num recorte muito curto,
Mas tem sim suas semelhanças, principalmente na forma que a equipe joga. Depois a gente pode colocar o mapa de movimentação do Bruno Henrique, Mari, para entender se ele foi um centroavante, um atacante, por onde ele passeou. E ontem me chamou a atenção que, assim, eu nem ia falar sobre isso, mas agora que você falou do Bruno Henrique, quando acaba o jogo ele se emociona, né? Porque, assim, tá longe de ser o título mais importante que ele ganhou com o Flamengo, tá longe de ser o jogo mais sofrido da história da vida do Bruno Henrique. Tá longe de ser o momento que o Bruno Henrique, meu Deus, olha como a minha vida agora foi recompensada. Mas o Bruno Henrique estava emocionado, Marra. Acaba o jogo, a câmera vai nele, ele tá com a mão na cara chorando. E eu acho que isso tem a ver com o Felipe também. O Felipe Luiz vai ser um cara muito bom de motivação. Muito bom de mexer com os jogadores. Ele já fez isso, já no final da temporada passada, nas entrevistas a gente percebia isso, de como ele lança desafios, tudo. E para os jogadores isso dá motivação. Se você não mexe com o cara, muitas vezes, acaba que aquele jogo é apenas mais um jogo. Mesmo sabendo que o Bruno é um cara bastante profissional e tal, mas se você mexe, se você está ali e ainda se tem uma relação entre eles, né, e do Bruno com o clube, você mexe com o espírito competidor do cara, né? E ele teve muito perto de perder o brilho, né? A lesão, e ele não perde aí voltar a conquistar um título, fazendo gol. Drama de contrato. Quase sai também. Quase sai. A emoção dele ali, pra mim, tem muito a ver com a ficha ter caído. Ele se tornou, junto com o Arrascaeta, o maior vencedor na história do Flamengo, 14º título. Aí tem o mapa de movimentação ali do Bruno Henrique, então a gente viu que tem muito pelo centro, mas também ali pelo lado esquerdo. Porque às vezes a Supercopa, isso em vários países, né? Às vezes se encontram dois rivais, como aconteceu agora Barcelona e Real, Inter e Milan, né? Então você tem a rivalidade do jogo, mas não é uma coisa de emoção. Não é que alguém sonha, eu sonho um dia ganhar a Supercopa do meu país, né? Mas aí eu acho que bate nisso, dele ter se tornado o maior do Flamengo. Exatamente. Com a Arrascaeta, né? Acho que é entender onde você tá, né? Acho que é o momento mais de realização do que necessariamente não a dificuldade, né? Mas o percurso. Porque assim, também não é como se fosse uma competição que ele, nossa, eu suei muito para... Sim. Foi um jogo, né? Mas é muito mais sobre cair a ficha de onde ele tá. Então, não vou falar que o Bruno Henrique, em algum momento, foi preterido em relação aos outros jogadores, mas tem um pouco assim, eu fico pensando, sabe? Porque o Bruno Henrique, ele chega lá em 2019, todo aquele barulho no Gabriel, todo aquele barulho no Arrascaeta, depois toda a caminhada dele ao longo da história do Flamengo. Aí, por exemplo, na final de 2019, toda a Libertadores de 2019, na verdade, tanto que ele foi eleito rei. O Bruno Henrique jogou muito, mas quem ficou marcado na história foi o Gabigol por conta dos 2 gols, sabe? Eles estão rindo de mim, eu sei o que eles estão pensando. Eu só acho que a gente precisa fazer uma reparação histórica, que hoje se disputa mais títulos, né? Sim. Na época do Zico e do Júnior, por exemplo, não tinha Copa do Brasil, né? Sim. Ou tinha um pouquinho, o Júnior pegou. Então, assim, é preciso fazer essa reparação histórica. Não tinha Recopa. Isso. Essas Supercopas e Recopas, elas acabam somando ali nos títulos, né? Bom, a gente segue o nosso Sport Center, a gente vai pro intervalo e tem muita coisa ainda no... Galera, para quem não viu a notícia de hoje aí, vamos tá vendo a respeito de Testor, né? Ele minimizou aí a derrota sobre a Supercopa, né? A gente sabe que ele nunca foi o foco dele. Ele tem foco em outras competições. E vejam só a notícia, ó. John Testor minimizou a derrota para o Flamengo na final de Supercopa. Ele criticou o calendário sul-americano e afirmou que a prioridade para o clube carioca em 2025 são outras. Ele diz, eu não estou preocupado com o resultado da Supercopa. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não pode manter a intensidade alta por 11 meses ganhando todos os títulos. Meu foco é Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes, disse em entrevistas à ESPN. O Botafogo foi derrotado por 3-1, né, ontem. O Alvinegro ainda irá disputar outras competições, além das citadas por John Testor, como final da Recopa Sul-Americana contra o Racing e o restante do Campeonato Carioca. Então, a equipe mais vencedora de 2024, que é o Botafogo, com os títulos do Brasileiro, Libertadores, o Botafogo perdeu 2 títulos daquela equipe, Thiago Almada e Luiz Henrique, além de outros jogadores importantes do elenco. Sem contar que o Alvinegro ainda procura um novo técnico. Então tá aí, né? O Tite é um dos visados aí, né? O Vasco Matos, que eu acho que não
O Vasco Matos já é praticamente tá descartado, eu acho que ele não vem. Mas vamos ver aí qual é os próximos passos do Testor, né? E ficar por dentro de todas as notícias a respeito do Botafogo. Se inscreve no canal, deixa seu curtir e vamos sempre estar acompanhando as notícias.